Pessoal, boa tarde. Hoje vim falar sobre como a arquitetura de aplicações ela evoluiu ao longo do tempo, principalmente guiado em torno da API como um recurso arquitetural, e como isso mudou a forma como acontecem as vulnerabilidades na aplicação. Então, antes de começar, queria fazer uma pergunta aqui. Quem acompanhou, quem trabalhava na época do surgimento da internet? Alguém? Então, essa realidade do antes aqui, acredito que muita gente que levantou a mão tenha visto exatamente esse cenário aqui. Antes, as aplicações eram mais simples, o ambiente de tecnologia era mais simples. Então, tudo vivia dentro do data center, do perímetro, né? Então, tem sempre essa analogia aqui que se costuma fazer do castelo cercado pelo fosso. Então, você tem um perímetro e tudo dentro do perímetro é tratado como seguro. Nessa época também, a gente... o padrão de arquitetura das aplicações era principalmente o monolito, então um único bloco de código e a aplicação já chegava renderizada, então não tinha nenhum tipo de esforço do navegador para poder construir a página já era entregue pronta. Isso faz com que o processo de desenvolvimento seja mais... Como é que eu posso dizer? Demanda mais cuidado, demanda mais interação entre as áreas. E também, nessa época, a gente aí vive um momento que, quando você precisava adicionar funcionalidades no código que você não desenvolve, muitas vezes você recorria a licenças on-premise para poder rodar dentro do seu próprio ambiente. E agora? Agora, a gente... Não que a gente tenha migrado completamente para o cenário distribuído, inclusive para empresas que estão começando, para startup, para negócios que estão surgindo, faz muito mais sentido usar uma abordagem de monolito do que uma abordagem de microserviços. Mas quando a gente fala de escala, hoje é muito difícil você ter uma operação em escala sem falar de uma arquitetura de microserviços. Então, o que antes ficava tudo dentro do mesmo data center, agora a gente vê distribuído no cloud. Isso já gera um fator de complexidade aí, principalmente não existe mais perímetro, não tem mais um entorno onde tudo é seguro. Hoje tem que desconfiar de tudo. As aplicações são de microserviços, então você tem pequenos blocos de código ali que se comunicam através de APIs. E o próprio front-end também acaba sendo um desses blocos de código. Você roda no navegador um framework reativo ali e ele consome as APIs para poder fazer a montagem da página. Então, hoje, a API ela tem um protagonismo nesse tipo de arquitetura. E quando você quer estender as funcionalidades do seu sistema com funcionalidades providas por outras empresas, hoje a gente faz praticamente usando SaaS. Hoje você vê muito mais funcionalidades vindas do SaaS do que licenças on-premise. Mais uma vez a API entrando dentro da arquitetura para poder fazer essa comunicação entre uma empresa e um provedor de serviço. E adicionando, falando de IA, agora a gente tem mais um fator para adicionar mais complexidade, que é o vibe coding. Então, antes a gente tinha um cenário de aplicações, um ritmo de deploy lento, um ritmo de deploy que demandava muita coordenação. Depois, com microserviços, esse ritmo foi acelerado. Você tem empresas que você ouve falar de deploys por semana. Agora, com vibe coding, você escuta empresas falando de entregar código durante o dia. E com todas as questões envolvidas aí de, eventualmente, esse código não
ser um código muito seguro. Então, isso adiciona aí um desafio para o cenário atual. E agora a gente tem agentes. Agora não é só aplicação, não é mais só aplicações determinísticas. Agora a gente está vendo empresas aí com um cenário de agentes de IA, que são probabilísticos, então a resposta deles, de certa forma, tem um nível de imprevisibilidade, e isso aumenta a chance de falha. E o que essa mudança de arquitetura levou com o tempo? Então, se a gente olha aqui a evolução da OASP ao longo dos anos, a gente vê que Injection, por muito tempo, se manteve no topo. A partir de 2010 até 2017, ela reinava como a principal vulnerabilidade até então. Isso sem falar que XSS é um tipo de injection, e nas primeiras OASPs, o top 1 era Unvalidated Input, que é a causa do injection também. Então, a gente vê uma dominância de injeção como principal risco para as aplicações, mas a partir de 2017, a gente vê uma inversão. Na verdade, 2017 não, a partir de 2021, que quebra de controle de acesso passou a ser principal ameaça, e continuou na OASP de 2025. Então, houve uma inversão. E quando a gente olha a OASP específica de API, a gente vê justamente vulnerabilidades relacionadas à quebra de controle de acesso. O BOLA, Broken Object Level Authorization, o BOPLA, né, o Broken Object Property Level Authorization, o Broken Function Level Authorization. Então, as principais vulnerabilidades de API são vulnerabilidades relacionadas à quebra de controle de acesso. Então, a gente pode fazer uma inferência de que foi justamente essa mudança de padrão de arquitetura de padrão de arquitetura que levou a essa inversão do tipo de vulnerabilidade que mais prevalece. Isso tem muito a ver com a complexidade, porque quando você tem um bloco único de código, você tem algo mais simples para poder gerenciar. Você coordena, apesar de a coordenação em si ser difícil, uma vez que tudo está alinhado, você tem controle sobre a situação. Você sabe o que está acontecendo. Já quando a gente vai aumentando a quantidade de conexões, a gente está aumentando a probabilidade de falhas também. Então, quando a gente tem, por exemplo, 2 elementos se conectando, a gente tem uma conexão. Se a gente tem 4 elementos, a gente tem 6 conexões. Se a gente tem 8, que é só o dobro de elementos se conectando, a gente sai de 26 para 28. É mais do que quadruplica a quantidade de conexões entre os elementos. Então, cada uma dessas conexões é uma oportunidade de quebra de controle de acesso. Uma oportunidade de falha aqui. E, bom, se a gente está falando de complexidade, como é que a gente controla? Se é a complexidade que está gerando esse problema? O ponto é que a gente tem que controlar o que é viável que a gente controle. E a complexidade em si pode ser um ponto de vista meu, mas não seria algo a ser combatido, porque a complexidade é justamente o que promove a adaptabilidade da empresa em um ambiente dinâmico. Então, trazendo aqui um pouco da teoria da complexidade, que tem um pouco de relação com a teoria do caos, sistemas adaptativos complexos, eles residem no que costuma se chamar de o limite do caos. É um limite, é uma região onde você tem uma desordem, mas não uma desordem absoluta. Existe uma certa ordem que emerge dentro desse caos. Então, vamos pegar, por exemplo, formigueiro, que é uma analogia, assim, um dos alvos de estudo da teoria da complexidade. Quando
Por exemplo, existe um alimento e as formigas já estão em busca daquele alimento, elas depositam um feromônio na trilha para poder outra formiga ir lá e saber onde está a comida, saber onde está o alimento. Se você tira esse alimento do lugar, o formigueiro tem que se adaptar para poder achar outro alimento. O que acontece? Antes você tinha uma ordem, antes você tinha as formigas ali, todas correndo ali na trilha do formigueiro. Você tirou o alimento, elas ficam doidas, elas ficam perdidas, elas começam a andar aleatoriamente procurando até achar outro alimento. Achou outro alimento, volta para o formigueiro, deposita feromônio e você forma outra trilha. Então, é justamente esse momento de caos em que essas formigas elas começam a vagar aleatoriamente que você garante que elas vão achar outro alimento. Uma vez achado, não faz sentido ficar procurando, você vai gastar menos energia aproveitando o que você já conhece, e aí volta à ordem. Então, para promover a habitabilidade, você precisa de um certo nível de grau de liberdade para poder operar. Então, falando em complexidade, tem um conceito que chama Strange Attractors. É um conceito físico, eu estou fazendo mais uma analogia aqui, na verdade ele é aplicado bastante para problemas matemáticos, por exemplo, previsão de tempo. Aliás, é uma das coisas que mostra por que a previsão do tempo às vezes parece imprevisível, que se você não consegue prever daqui 15 dias, por exemplo, o tempo. Mas o ponto da analogia é o seguinte, um sistema complexo, ele vai ser atraído para um estado que o ambiente permite. Então, não necessariamente você consegue, não necessariamente a engenharia que você vai fazer para que as coisas fiquem de uma forma, vão fazer com que elas fiquem daquela forma. O ambiente, ele vai pender para o que é permitido, para o que ele consegue. Então, pegando aqui um exemplo, não tem hiperfoco em formiga não, tá? Mas porque a pesquisa, eu vi, teve mais uma informação que eu achei interessante trazer. Mas, uma coisa interessante é que quando a gente pega um fluxo de um tráfego ali das formigas, independente da densidade, da quantidade das formigas ali próximas, independente da densidade ali delas, o fluxo sempre é o mesmo. O fluxo se mantém, ele não desacelera. Enquanto a gente vê uma fila de metrô, está um pouquinho lotado, já começa todo mundo assim, eu acho que eu não preciso explicar muito esse caos, né? Da mesma forma como engarrafamento. Engarrafamento ficou um pouquinho... Eu acredito que todo mundo vai perceber aqui na saída do evento, provavelmente vai ter um tráfegozinho ali. E a queda de fluxo numa situação de superlotação de pessoas, de carros, é de pelo menos 40%. Então, o que acontece? Cada pessoa, ela tem um objetivo individual, que é chegar mais rápido. E é justamente esse objetivo individual das pessoas de chegar mais rápido é que gera conflitos, gera colisões, que faz com que o trânsito se diminua. A lógica da formiga é diferente. A lógica da formiga, ela evita conflitos. Não conflito, me fugiu a palavra certa, mas colisões. As formigas, elas evitam colisões, e é justamente essa lógica de evitar colisões é que permite que o fluxo ele se mantenha constante. Então, não necessariamente o indivíduo cada indivíduo ter o mesmo alvo vai fazer com que no todo aquilo seja atingido. Cada indivíduo quer chegar mais rápido, mas vai fazer com que todo mundo chegue mais devagar. Então, esse é o ponto do Strange Attractor. Você não controla diretamente o estado do ambiente, mas você pode e deve manipular o ambiente, trabalhar o ambiente
para que a posição mais confortável do ambiente seja exatamente o estado desejado. Então, para que a empresa seja mais segura, você cria uma condição para que o estado seguro seja o estado mais confortável. Então, por exemplo, eu já vi empresa que proíbe o uso de IA. Por exemplo, a empresa, ninguém pode usar IA. Aí o que vira? Vira Shadow IT, vira Shadow AI, que agora estão chamando. As pessoas vão pegar o seu próprio dispositivo pessoal e vão usar IA numa conta pessoal, sem padrão de segurança, sem monitoramento da empresa, e aí que a situação começa a ficar complicada. Então, acredito que muita gente aqui conhece esse vídeo aqui, não deu para rodar vídeo, mas de um meme de um gato vai passando pela portinha, a portinha vai ficando cada vez melhor, fazendo uma analogia, vai ficando cada vez menor, desculpa. Fazendo uma analogia de política de acesso ficando cada vez mais rígida, mais rígida, mais rígida, e daí o que ele vai? Vai lá e usa o dispositivo pessoal no ambiente de trabalho. Porque ele não consegue, é muito difícil ele simplesmente fazer um login na plataforma. Então, muitas vezes, você tenta controlar um alvo e o ambiente foge para um alvo que você não esperava e que vai jogar contra você. Então, assim, tem que pensar como se fosse um curso de um rio. Você não força o rio a correr para trás, por exemplo, mas você consegue manipular o ambiente ali para ter um gradiente ali de queda, ter você manipula ali que sabendo que a água ela sempre rola para baixo, você traça aquele caminho para você conduzir a água para onde você quer que ela vá. E a mesma coisa no cenário organizacional. Então, existem movimentos dentro da empresa, existem coisas que estão em curso. E é uma oportunidade você justamente aproveitar esse movimento que já existe para levar a empresa para esse cenário. Então, as empresas estão, se você vê uma política de adoção muito forte da IA, aproveita essa discussão e, por exemplo, é muito mais fácil para o usuário ele usar uma IA provida para a empresa, porque ele não vai ter que pagar, ele não vai ter que se preocupar se ele está fazendo uma coisa certa ou errada, você simplesmente provê uma estrutura já pronta e que vai diminuir a carga cognitiva dele de usar aquele sistema. Mas ainda assim o usuário não vai usar. Depende, aí que segurança tem que ter uma abordagem assim como faz na gestão de produto, de entender o usuário, de buscar entender as condições e o que aquele usuário busca para poder saber como se adaptar a esse cenário. Muitas vezes a IA escolhida pela empresa não tem as capacidades que as pessoas precisam para poder executar o trabalho. Aí é um caso de sentar com outras áreas da empresa e buscar uma solução que atenda a necessidade, mas que ainda assim atenda de uma forma segura. Então, resumindo, é isso. E outro ponto, num ambiente complexo, falando de segurança, é nunca menosprezar as anteninhas de vinil e a marreta biônica. Estou entregando a idade aqui. Mas quando a gente fala de caos, de mudança, de um ambiente muito dinâmico, é praticamente impossível você ter uma prevenção plena. Sempre vai ter alguma coisa que vai fugir, você não vai conseguir prevenir 100% dos casos, e aí que a detecção e resposta justamente aí que a detecção e resposta elas ganham mais importância. Você assume que alguma hora vai acontecer algum problema e, assumindo, você zela para que, caso aconteça um problema, você detecte ele o mais rápido possível e reaja o mais rápido possível. Essa é a abordagem mais valorizada hoje em segurança e que muita empresa não está seguindo, muita empresa ainda está nessa coisa do prevenir. E quando acontece algum caso de a prevenção
não funcionar num cenário, simplesmente a empresa fica perdida, não tem um plano de resposta e acaba, enfim, acaba demorando mais para reagir a um problema do que um cenário mais otimista. Então, trazendo aqui, falando um pouco aqui da GoCash sobre quais abordagens a gente está trabalhando para poder atuar nesse ambiente mais complexo, temos aí o desenvolvimento de produtos como API Discovery e API Inventory. Então, quando você tem um ambiente complexo, é muito importante você conhecer o máximo dele, conhecer o todo, ter uma visão holística do sistema. Então, a gente, a partir do tráfego da aplicação, a gente descobre, cataloga e monitora as APIs. Então, a partir disso, a gente consegue gerar um inventário dessas APIs para que a empresa crie uma política apropriada ali para cada recurso, de acordo com a prioridade de cada API. E também a gente não conta com a perfeição de um processo, porque muitas vezes a empresa até tem um processo de inventário, de catálogo, mas falha no momento de catalogar, que dos times não documentarem, não atualizarem a documentação a partir de atualizações que são feitas no código. Então, isso aqui ele gera uma camada a mais de resiliência para que o inventário seja mais efetivo. Já o Bad Bot Protection, ele vai numa linha da detecção e resposta, porque a API ela foi feita para máquinas usarem. Então, quando a gente fala da abordagem de detecção e proteção contra bots, o mercado ele fala principalmente de separar tráfego robotizado de tráfego humano. Mas e quando o tráfego esperado ele é automatizado? Como é que faz? Então a gente precisa de uma abordagem que não só separe o tráfego robotizado do humano, como consiga separar uma má intenção de uma intenção esperada dentro da aplicação. Então é isso que faz o Bad Bot Protection. Ele ao invés de separar humanos de bots, ele separa bots maliciosos de bots que foram feitos para acessar aquela aplicação. Por exemplo, para acessar uma API pública, para acessar uma API de integração, entre outras coisas. E finalizo aqui minha apresentação